Recording in progress. Olá, pessoas, mais uma vez na contramão, e o tema de hoje é de onde vêm as suas vontades? Mas antes de começar, olha a situação que eu tô, né? Praticamente envelopado, tá frio demais, mas vamos embora. Então vamos lá, da onde vêm as suas vontades? Ah, olha, eu achei interessante falar sobre isso, porque mudar uma vontade é muito difícil. É muito difícil, não é fácil, porque são dois processos. O primeiro você tem que acreditar que deve mudar e depois em começar a prática de tentar mudar. Mas para isso vamos entender da onde vêm as nossas vontades, né? Na verdade, eu estou te convidando a acreditar nisso, né? Porque não tem como eu comprovar, então eu estou te convidando a acreditar no que eu vou falar e você analisa de acordo com a sua vida. Bom, então, convidando você a acreditar, o que que eu posso dizer? Que as suas vontades, ela tem muito a ver com o seu passado, né? Por exemplo, se a sua mãe ou seu pai compravam uma comida sempre da mesma marca e você cresceu comendo essa comida, vai ser difícil você querer provar essa mesma comida de outra marca. Pode ser que isso aconteça? Pode. Mas assim, dependendo do tempo que você passou comendo isso, ou usando esse tipo de marca, vai ser difícil mudar. Existe uma grande possibilidade de você não gostar dessa mesma comida de outra marca. Vou dar um exemplo assim para ser mais objetivo. Mortadela, né, linguiça, salsicha, essas coisas. O pessoal é bem seletivo na marca. Quem cresceu comendo Aurora não come Sadia, né? E quem cresceu comendo Sadia não come Aurora. Só um exemplo. Tem outras marcas também de linguiça, de mortadela, né? Essas coisas. E o pessoal levanta a bandeira, né, da marca igual time de futebol, né? Eu lembro que uma vez eu fui no açougue, aí eu falei assim, olha, eu nunca comi linguiça calabresa Aurora, é boa, porque eu cresci comendo Sadia, né? Aí ele falou assim, Aurora é marca boa, é Aurora, é tipo A, entendeu? Só que, entendeu? Eu nem nunca tinha provado, assim, né? E quando eu provei, assim, realmente era boa, mas nada diferente da que eu tinha eu estava acostumado a comer porque cresci comendo da Sadia, né? E só decidi trocar por Aurora porque quando eu fui comprar da Sadia não tinha, né? Então foi um exemplo ridículo, mas para vocês entenderem como as suas vontades têm muito a ver com o passado, né? Mas o ponto-chave é o seguinte: digamos que você foi acostumado a acreditar em coisas, né? A usar critérios que o seu passado te fez acreditar que é correto. Só que hoje, ó, veja que interessante, hoje, talvez você esteja lamentando de muita coisa na sua vida, né? E aí você aponta para tudo, para todos, ou então acha que a vida é assim mesmo. Mas dificilmente a gente para olhar, para pensar a seguinte coisa: e se tudo que eu fiz, tudo que eu acreditei que era para fazer estivesse errado, né? Não no sentido de você se tornar radical e né, partir de uma pessoa correta passar a ser uma pessoa errada, mas mudar aquilo que te fizeram acreditar que é correto, entendeu? Eu posso dizer que para mim isso foi o divisor de águas, assim. Quando eu passei a acreditar que muita coisa que eu achava que era correto era errado, aí muita coisa mudou, né? Então, assim, é como eu já escrevi em alguns lugares, né? Aprenda a olhar para o outro lado, né?
você sempre se sentiu confortável e cômodo olhando para o lado direito. Se você é destro, você sempre se sentiu confortável e cômodo escrevendo com a mão direita, né? Mas a coisa não aconteceu. Olhe para o lado esquerdo, né? Vai ser desconfortável? Claro, se você chegar agora e começar a escrever com a mão esquerda, sendo que você é destro, vai ser extremamente desconfortável. Mas você vai acostumar, pode acreditar. No mesmo sentido é a vida. Se você está lamentando alguma coisa, é porque você sempre fez de um jeito, né? E aí, talvez seja interessante você fazer de outro. Se você sempre olhou para um lado, talvez seja interessante você olhar para outro. Se você tem critérios de escolha, talvez seja interessante mudar esses critérios, né? Porque essa vontade, essa visão que você tem, o critério que você tem para as coisas, tem a ver com o seu passado, né? Que significa as suas vontades de hoje, as suas decisões de hoje, tem a ver com o seu passado, né? E é de lá que vêm as suas vontades. Mas pode ser que, infelizmente, você tenha essas vontades hoje porque você veio de um passado, eu não vou dizer ruim, mas é um passado assim que, diante da sociedade, é limitado, né? E talvez é a hora de você mudar tudo isso, passar de um passado, progredir de um passado limitado para um passado promissor, né? Só que é complicado porque é complicado você mudar costume de anos em semanas, né? Em meses. Como é que você vai mudar um costume, por exemplo, se você tem 20 anos? Como você vai mudar um costume de 20 anos em semanas, né? Primeiro você tem que fazer uma higiene mental para que você acredite que esse costume é errado e implante um novo. Isso não é fácil, né? Mas veja, no meu tempo, há 500 anos atrás, se tinha, mas eu não vivia em um ambiente onde se costumava fazer isso, que era a prática de meditação e yoga, né? Mas, assim, eu não, eu fazia meditação, nunca fiz yoga, mas eu fazia meditação inconsciente, que era aquela conversa comigo, aquele tempo para mim, né? E foi aprendendo a me observar que eu consegui mudar as minhas vontades e consegui perceber que essas vontades que vieram do passado, ao invés de estar me ajudando, estavam me deixando parado no tempo. E hoje isso para mim está bem claro, bem limpo. Por exemplo, eu cresci sendo, como é que eu posso dizer, movido pela reciprocidade, né? No sentido de dar com intensidade e receber na mesma intensidade. Porém, hoje eu percebo claramente, que a vida não é assim. Então, foi complicado para mim, porque eu cresci, como eu acabei de dizer, sendo que a reciprocidade era um estímulo para que a minha pessoa se sentisse bem. Só que o mundo ele não é assim. O mundo ele não te devolve na mesma proporção que você oferece as coisas para ele, né? Então eu senti isso um pouco. E aí chegou no momento que eu falei, nossa, isso agora está começando a me afetar, porque, como eu falei, a reciprocidade, né, é uma coisa muito forte. Eu cresci com a reciprocidade como se fosse uma coisa que me estimulasse a ficar animado, me estimulasse a querer viver, me estimulasse a querer ficar feliz. E as coisas não são bem assim na nossa sociedade, né? Não era antes e também não é hoje. Então, isso me fez procurar reciprocidade em outro lugar. E foi aí que eu achei a reciprocidade na natureza. Eu passei a enxergar a reciprocidade na natureza. Por exemplo, eu comecei a perceber que quando eu vou dar um passeio, vou fazer uma corrida, vou fazer uma caminhada por um lugar cheio de árvores, eu sinto a reciprocidade da troca gasosa, né?
Por exemplo, eu respiro, né? Eu respiro o ar limpo que as plantas me trazem, né? E qual é a troca disso, né? Não exatamente eu, né? Mas o homem que plantou aquelas árvores ali. Então, o homem plantou aquelas árvores ali e em troca elas dão o ar puro, ela dá a higienização mental, né? Então, por exemplo, eu estou aproveitando um resultado de quem há muito tempo atrás, que se iguala a mim como um ser humano, cultivou. E aí agora a planta ela está devolvendo, ela está sendo recíproca, devolvendo o quê? O gás, né, que a gente respira. E isso é instantâneo, porque se você tiver com algum problema, você vai dar num passeio, vai dar um passeio não, você vai dar um passeio em um lugar onde tem bastante árvores, você sofre uma higienização mental, seu ambiente melhora, você relaxa, você se desliga um pouco. E junto com isso, vem outras coisas também. Geralmente, onde tem muitas árvores, vem os pássaros, né? E aí, nessas árvores, nessas árvores, os pássaros fazem ninhos. Você começa a escutar os cantos dos pássaros. Se for uma rua silenciosa, melhor ainda. Aí você começa a meditar na rua, porque você anda, né? E nem parece que você está no seu local de trabalho. Local de trabalho não, no seu local, na sua cidade movimentada, né, em si, parece que você está no campo. Então, imagina você ir fazer uma caminhada numa segunda-feira, ou fazer uma corrida numa segunda-feira, em que está todo mundo correndo de carro para lá e para cá, que você sabe que é a segunda dia terrível, e você tem a oportunidade de andar por um lugar onde tem árvores e pássaros cantando, entendeu? É um remédio natural muito bom para sua mente, para seu corpo, tudo, né? Então, é, voltando a falar do que eu estava dizendo, né? Já que a reciprocidade não estava sendo feita entre pessoas, eu passei a enxergar a reciprocidade na natureza, né? Recebendo a vitamina D do sol, né? Ou seja, o sol, quanto mais eu me empenhava para andar na rua no dia de sol, mais vitamina eu recebia da luz do sol. Então, assim, eu passei a enxergar e a ser feliz com a reciprocidade que a natureza me dá, né? Agora, tudo isso só aconteceu porque eu fui entender que as minhas vontades vinham do meu passado, né? E que vontades são essas? A vontade de ter a reciprocidade do ser humano. Só que a reciprocidade do ser humano não estava sendo feita de maneira que me deixava contente. Então, eu fui buscar reciprocidade em outro lugar, fui buscar na natureza, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu passei a olhar para outro lado, né? Eu ficava sempre esperando a reciprocidade humana, só que ela não vinha. Então, eu passei a olhar para outro lado e hoje eu tenho a reciprocidade da natureza, né? E sabe o que é o melhor disso? É que é de graça, né? A reciprocidade que a natureza traz para a gente é de graça. Então, eu tive que mudar essa vontade minha, né? Que foi enraizada dentro de mim, devido ao meu passado, e tive que encontrar uma nova. Eu tive que olhar para a reciprocidade que vinha da natureza, né? Eu até já falei isso num vídeo meu, que assim, eu tinha uma namorada que, quando eu ia levar ela na escola de manhã, aí ela chegava assim, olha que dia bonito, né? Eu ficava olhando assim, mas tá, tem um sol, tal, tudo, mas assim, não me empolga tá olhando porque está fazendo sol, né? E para ela, assim, era maravilhoso. Então, assim, ela já sabia olhar a reciprocidade na natureza, né? Que reciprocidade é essa? Você se esforça para acordar de manhã, a natureza é recíproca e te dá a sensação de um dia bonito, de um dia bom, de um bem-estar que você começa a sentir. Então, assim,
Eu não tinha essa coisa de enxergar a reciprocidade na natureza. Hoje eu tenho. Mas por quê? Porque eu olhei para outro lado, porque eu entendi que as minhas vontades vinham do passado, e aí eu colocava expectativa nessas vontades, que geralmente eram em pessoas, como não estava vindo, eu comecei a ter problemas, porque o que me movia era a reciprocidade, então eu passei, olhei para outro lado, passei a enxergar a minha vontade, que no caso era a reciprocidade na natureza. Isso mudou muito, né? Isso me tornou uma pessoa mais, como é que o pessoal fala, qual é o clichê que o pessoal fala? Mais pé no chão, né? Se bem que o pé da gente está no chão o tempo inteiro. Mais tranquila, mais outro do clichê que a pessoa fala, mais dono de si, mais consciente para falar as coisas, né? Mais tranquilo para executar, mais tranquilo para falar, né? Porque por que que isso acontece? Porque você tem a reciprocidade de algo muito poderoso, né? Você receber a reciprocidade de um raio de sol é uma coisa muito poderosa. O raio do sol vem de quem? De um astro muito poderoso, né? Que é o sol. O gás que você respira, que é o oxigênio, vem de um ser muito poderoso, que são as árvores, são muitas na natureza. Então você recebe uma reciprocidade em nível 100, você se torna também uma pessoa no nível 100, né? Intrinsecamente, interiormente, né? Então você ganha poder da natureza. Só que isso só acontece se você souber enxergar. Se você não souber enxergar, você toma sol durante o dia, respira por causa das árvores, mas você não sente nada, entendeu? Você não consegue olhar para nada, você não consegue crescer com isso, né? Porque a sua vontade vem do passado e no passado a sua vontade ela se baseia em coisas da sociedade, como muito dinheiro, como ter carro, como estar feliz com alguém. Essas são as vontades que o nosso passado coloca na gente, né? Só que existe a reciprocidade e a nossa vontade de estar em contato com a natureza, que você só vai saber enxergar se você parar para pensar nisso, né? Geralmente as pessoas até pensam, mas quando estão de férias ou quando estão precisando fazer alguma coisa, se você tiver consciência que a cada dia que você se mantém em contato com a natureza, você cresce interiormente, porque você está recebendo uma troca, você está recebendo a reciprocidade da natureza, que é um, como é que eu posso dizer, que é um ambiente muito grande, muito forte. Você vai se tornar grande também por dentro por isso. Você vai se tornar uma pessoa grande por isso também, né? Então, aprenda a olhar para outro lado, né? Para que você mude as suas vontades e, como dica, tente enxergar a reciprocidade na natureza. Porque, para pensar comigo, quando você tenta beneficiar alguém e essa pessoa te dá em troca, você cresce muito. Você fica contente porque a pessoa zela por você, você fez um esforço, a pessoa também zela por você e faz um esforço por você. Mas o que a gente não pensa é que a gente fica feliz e cresce com o poder que a gente recebeu do outro, né? Então, se você recebeu uma ajuda, um carinho, alguma coisa do outro que tem um tamanho de 30%, você cresceu 30%. Mas imagine quando você recebe a reciprocidade de árvores da natureza, que num contexto assim em geral são coisas muito maiores, do raio do sol, né? Daquela brisa agradável junto com o raio do sol, que são coisas assim extraordinárias. Você vai se tornar uma pessoa extraordinária também com essa energia, né? Que está dentro dessa troca, dessa reciprocidade vinda da natureza. Mas para isso você só precisa enxergar. Se você não consegue enxergar tudo que eu vou estar dizendo para você, eu não senti nada, eu não vi nada, eu não consigo entender nada. Você só passa a enxergar quando você começa a praticar essa interação com a natureza, né? A sentir, por exemplo, uma coisa que há muito tempo eu já ouvia falar, colocar os pés descalços na grama, né?
A grama geralmente vem da natureza também, então ela vai te dar uma energia muito forte, muito grande, e você vai se tornar uma pessoa muito grande, porque você está recebendo energia muito grande também, entendeu? Mas vou falar mais uma vez, tudo isso só acontece se você souber enxergar, se você souber raciocinar, você tiver consciência, a seguinte consciência: você pega os seus pés e anda descalço na grama. Você tem que ter a seguinte consciência: olha, eu estou recebendo a energia da terra, que é algo muito grande. Essa energia vai entrar dentro de mim e vai mexer comigo de forma a pensar grande também, a me sentir forte tanto quanto a energia que eu recebi dos meus pés e vindo da natureza. É uma coisa que você precisa parar para pensar, para entender, para que tudo aconteça. Simplesmente você tirar o tênis lá ou a sandália e andar descalço, ou andar descalço, acabou, você não sente nada, né? Se pisar na grama for confortável, você vai falar assim, nossa, que bom, tá uma sensação boa. Mas você não vai ter a seguinte reflexão: isso é uma energia que vem de algo muito grande, então ela está sendo recíproca comigo, porque para que eu pudesse receber toda essa energia de algo muito grande, eu tive que acordar cedo ou eu tive que sair de casa, né, me empenhar um pouco para receber toda essa energia. Então, tendo essa consciência, as coisas acontecem. Se você não tiver essa consciência, tudo que eu estou falando aqui, você vai achar que é besteira, que não acontece nada. Tá bom? Então, o tema de hoje foi isso. Envolveu vários outros, mas o tema principal é da onde vêm as nossas vontades, que é do passado, e quando a gente se sente preso por causa das nossas vontades, talvez seja a hora de você olhar para outro lado, usar outros critérios, provar novas coisas, para que realmente tudo aconteça para você, tá bom? Então, na contramão de hoje é isso, e depois a gente vai aparecer com um novo vídeo. Então, até mais.